Continuando com o assunto de ontem, sobre as consequências que eu tive naquele trabalho, naquela época, naqueles 6 anos que eu estava naquele emprego público, vou tentar fazer um resumão assim, não uma forma de me vitimizar, mas porque nas séries, nos vídeos seguintes, dentro dessa série, eu quero comentar algumas alternativas, né? Quero compartilhar algumas alternativas que eu usei depois que eu percebi, tava na cara, né? Mas depois que eu percebi todas as consequências, tanto a nível físico, a nível mental, né? Psicológico, e também as consequências da minha vida interpessoal, né? As questões de relacionamento. Então, assim, a nível físico, aquele estilo de vida que eu tinha não me permitia ter muito, assim, cuidado com o físico. Por algumas vezes eu até tentei, eu gostava muito de fazer aula de dança, né? Então eu tentava me matricular em algumas aulas de dança, tentei a dança de tecido, né? Tecido acrobático que chama. Tentei fazer pilates também, que era bem legal. Só que o que acontecia? Talvez por uma desorganização minha, né? Não vou me abster dessa culpa, assim, mas com aquele ritmo aquele estilo de vida que eu tinha, né, anteriormente, em consequência dos horários de falta de sono também, eu não conseguia ir. Às vezes eu conseguia, mas muitas vezes eu tirava uma sonequinha antes de ir pro Pilates e eu acabava não acordando. Eu tinha muito problema disso, assim, de acabar não acordando, né? Como eu tava com o meu ritmo biológico totalmente maluco, às vezes eu não acordava nem pra ir pro trabalho. Quando eu tinha o turno das 5 às 13, eu tinha dificuldade de dormir cedo, né? Eu ficava ansiosa, assim, com medo de não acordar. Eu tinha que acordar ali por umas 4 horas. Então acabava que eu ia dormir super tarde, porque eu tava ansiosa e dormia muito pouco, né? Durante aquela semana que eu tava naquele turno, eu dormia em média umas 2 horas por noite. E muitas vezes eu acabava acordando com a ligação de um colega dizendo: tu não vai vir trabalhar, né? Não conseguia acordar. E assim também era pra ir pra algumas atividades físicas, né? No Pilates eu lembro que eu ia dormir um pouquinho antes, assim, tava cansada. Tipo, vou dormir só uns 10 minutinhos antes de ir pro Pilates. E eu não acordava. Então, eu comecei, assim, a ficar frustrada porque eu tava decepcionando as outras pessoas. Por exemplo, a professora de Pilates reservava um horário pra me atender, né? Um horário meio diferente aí do que ela tinha na grade curricular. E eu não aparecia. Então eu ficava aquela coisa bem, putz, que irresponsável, sabe? Então eu comecei a não ir mais. Então, essa questão de atividade física, assim, que eu gostava de frequentar, né, em algum tipo de aula, eu acabei por não fazer mais. Então isso é uma coisa que me afetou fisicamente. A questão que eu já comentei, né, do ritmo biológico, né, o ritmo circadiano do ser humano, tava todo bagunçado, ainda tá um pouco bagunçado. A questão meu índice de vitamina D também, né, o hormônio, na verdade, né, a vitamina D, aquele hormônio. Sempre quando eu fazia os exames estava insuficiente, porque eu não conseguia pegar muito sol. Aqui eu moro numa região que a gente tem dificuldade, né, tem um índice de insolação, pouco índice de insolação, que já agrava um pouco essa questão, mas algumas consequências a nível mental, né, a nível psicológico, alterações de humor, dormia pouco, então isso também já é bem conhecido, né, quando a gente não tem uma boa noite de sono, o humor fica horrível. Eu comecei a ter o raciocínio, ao longo dos anos, né, eu comecei a ficar com o raciocínio lento, perda de memória. Teve uma vez bem significativa que eu tava trabalhando e tocou o telefone, atendi, e era um colega de um outro setor perguntando se... Ele tava procurando por um outro colega, né, perguntou pra mim se fulano de tal tava no pátio ali, né, que eu trabalhava, tinha 2 setores, né, e a estação de tratamento ficava próximo do setor da manutenção, era um colega da manutenção. Isso me aconteceu no último ano. E sendo que o colega que ele tava procurando, eu conhecia há 6 anos. E quando ele falou o nome da pessoa, eu simplesmente não sabia quem era. Não, mas não é aquela coisa assim, tipo, que nem vó que esquece o nome da neta, sabe? Assim, mas depois logo lembra. Não, eu não lembrava. Eu fiquei acho que uns 5 minutos assim. E daí eu já tava na troca do turno. Então eu tava eu já tava trocando, né,
com um colega que ia pegar o bastão. E eu, assim, quem é fulano? Eu não lembro. E aquilo foi bem, assim, significativo pra mim, que eu vi que eu tava, sei lá, tava emburrecendo, sabe? Eu tava perdendo as minhas capacidades cognitivas de lembrar o nome do meu coleguinha. Então, aí também eu vi, assim, que a coisa tava bem complicada, né? Então, perda de memória. Que eu posso dizer, assim, eu acabei indo em psicólogos e fui por um tempo também psiquiatra. Assim, dentro das consultas que eu fiz, não identificaram, não diagnosticaram um grande, por exemplo, uma síndrome de burnout ou uma depressão, né? Simplesmente, não sei, não identificaram nada. Eu só ia lá e ficava conversando, né? E meio que desabafando, mas eu não... Sei lá, era meio que... Eu me sentia meio idiota, sabe? Tipo, parece que eu tô inventando história. Até o dia que eu comecei a ficar bem agressiva. E eu não sou uma pessoa agressiva, assim, normalmente. Talvez na TPM eu fico um pouco mais... Normalmente eu sou bem da paz, assim. Eu fujo pra não brigar. E eu comecei a perceber que eu comecei realmente a surtar. A ficar agressiva com o meu chefe. A ficar... com os colegas, não que eu ficasse agressiva, mas eu tinha surtos, assim, de raiva e choro na frente de todo mundo. E era bem louco, assim, bem desesperador, assim. Então eu fui vendo que aquela situação não dava mais, né? Mas isso algumas consequências, assim, que eu deixei até passar do limite, sabe? Comecei a ficar bem... Não sei, a perder mesmo a noção, sabe? A perder um pouco a noção. Então eu acredito, né? Eu não sou psicóloga pra e nem pra me autodiagnosticar, mas eu acredito sim que eu tava passando por uma síndrome de burnout, né? Que é aquele estresse exacerbado, né? Extremo associado ao ambiente de trabalho. Porque quando eu estava em casa, ou quando conseguia ver alguns amigos ou família, eu não me sentia assim. Eu reclamava, assim, do trabalho, mas eu não me sentia, assim, maluca, sabe? Era quando eu ia para aquele ambiente. E principalmente quando eu estava sozinha na parte da noite. Quando eu trabalhava no turno da noite, assim, eu tinha muitos pensamentos ruins, assim. Alguns pensamentos até suicidas, bem intensos. Então, essa é alguma... Eu queria compartilhar, né? Esse vídeo é uma continuação do vídeo de ontem, que eu comentei sobre a minha experiência como empregada pública. E hoje eu tô comentando as consequências desse emprego pra mim, a nível mental, a nível físico, a nível relacionamentos humanos também, que afetou bastante, né? Eu já tinha comentado ontem, né, a questão dos relacionamentos humanos, que eu comecei a me isolar, a ficar isolada, né? Porque eu não tinha mais disponibilidade para estar com os amigos, então eu também acabei ficando isolada, né? As pessoas não sabiam se eu estava dormindo, se eu estava trabalhando, então às vezes paravam de me convidar para sair, para alguma janta, assim. E então é isso, eu queria trazer esse relato, não como uma forma de, não sei, de desanimar vocês, mas só para compartilhar mesmo. E a minha intenção nos próximos vídeos é contar como se sucedeu, né? Como que eu saí dessa. E talvez se isso agregar, trazer alguma reflexão para quem esteja em algum tipo de trabalho e esteja sentindo algo assim meio ruim, sabe? Eu confesso que deixei chegar a um extremo que eu não precisaria ter chegado, mas foi assim que aconteceu comigo. Espero que se algum de vocês estiver passando por isso, não deixe chegar a tanto, sabe? Dê uma refletida ou procure ajuda, algum profissional, algum terapeuta, para tentar sair dessa, assim, para não se afundar em relação por causa de um trabalho, sabe? Por uma falsa estabilidade ou por não conseguir sair da zona de conforto. Então, busquem ajuda, que isso é muito sério, tá? Então, tá? Um beijo, obrigada pela atenção. Amanhã tem mais.